Você também cuidado. Só cuidado aqui com o negócio. Você também foi sentar bem do lado? Não, eu não fui sentar bem do lado, eu estava né? sentado, aí colocaram. Aí eu tô quase subindo já de uma vez para evitar. Mas a Carol vai apresentar, ela vai sair da mesa aí. Não, mas eu vou pra mesa. Estamos aqui. Então não é nada, é só 1 minuto já. Tá tudo bem? Tá bom. Aqui tá. Eu sei. Nem dá pra falar, né? Eu fico imaginando aquela referência. Não, você sabe que. Tá tranquilo agora? Tá. O prédio do meio não tá dando muito trabalho, não? Não, a Fefela achou mais tranquilo. Não, parou. Agora. Parou? Parou, porque era quando batia na gente, quando a gente tava no governo. Agora eles estão se ferrando todo mundo também. Hoje parece que morreu o Roberto Gold, né? Morreu ontem. Tá ligado? Tá ligado? Ai, gente. Aí você saber se o som tem aqui ou se é só o microfone. Não deve ter essa divisão. Mas a gente falou de uma maneira que ninguém sabia exatamente o que a gente falou. Você não parecia. Quase. Não cheguei a ver isso. Se não, você não podia passar pelo prédio do meio. O prédio do meio não daria pra você passar. Eu só vim aqui tentar prestigiar essa início. Eu tenho ido mais à corte. Você também, meu cara? Eu tô com medo de me levantar aqui. Tá difícil aí, né? A hora que eu vou me levantar vai ser assim. Vou sentar ali, no meu lugar. Manhã, de tarde, de noite. Será que essa quinta-feira vai ter coisa? Que a Márcia vai nosso curso lá no Seguinho Isolado. Eu acho que falou. Eu tô esperando a ordem. Eu não tenho medo delas. Já tá, todo mundo já colocou. Eu tô esperando a sua ordem pra começar. É o chefe que manda. Chefe que é chefe. Então começando, vou achar. É. Bom dia a todos. Daremos início à mesa 1, em circular. Então, eu gostaria de convidar os professores que farão a sua exposição nesta mesa. Primeiramente, o professor Daniel Pimenta Oliveira de Carvalho. Ilan de Marcos Oliveira e a professora
professora Caroline Garcia Mendes. Nós vamos respeitar a ordem que está aí na programação. O primeiro a falar será o professor Daniel Pimenta Oliveira de Carvalho. Cada um de vocês terá 20 minutos para fazer a sua exposição. Quando der 15 minutos, eu vou passar aquele bilhetinho simpático, alertando vocês sobre o encerramento do tempo. Então, o professor Daniel Pimenta Oliveira de Carvalho possui graduação, possui bacharelado e licenciatura plena em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, concluídos em 2006, mestrado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado concluído em 2009, e o doutorado em História e Civilizações pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Ele atuou como professor substituto de História Moderna e História do Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no semestre de 2009. Ele tem experiência na área de História, com ênfase em História Moderna, atuando principalmente nos seguintes temas: pensamento e discurso político e histórico, história da diplomacia, cultura impressa, história intelectual e restauração portuguesa. Então, vou passar a palavra ao professor. Muito obrigado. Então, esse trabalho que eu vou apresentar hoje é uma parte da minha tese que eu defendi no ano passado, a tese sobre dar nome à comunicação, mas acabou que eu fiz alguns avanços, mas no fim das contas retirando aqui e ali para poder caber no tempo da apresentação. Não sobrou tanta coisa nova assim, e também porque eu achei que, dado o tema do evento, era importante manter um pouco o contraponto com um outro livro do mesmo autor, publicado alguns anos depois. Bom, eu vou, até para não perder mais tempo, eu vou passar logo aqui para a leitura do texto, para poder aproveitar ao máximo e falar tudo o que tem para falar. O nome da comunicação é França Interessada com Portugal, a Diplomacia da Restauração e a Publicística de Antônio Muniz de Carvalho. O terreno diplomático foi um dos mais importantes e vulneráveis de todos os planos políticos abertos pela restauração da monarquia portuguesa em 1640, após 60 anos de ausência de representações próprias no continente europeu. Ao longo das décadas anteriores, marcadas pela expansão da Guerra dos 30 Anos, a publicação de livros e panfletos se afirmou como um aspecto significativo da condução política e diplomática daqueles mesmos conflitos, incluindo-se aí a multiplicação de folhas de notícias impressas em várias partes da Europa. Cada vez mais, agentes diplomáticos de diferentes origens e diferentes conjunturas procuravam se valer ativamente desse contexto de discussão pública sobre a atualidade europeia, intervindo sobre a produção e a circulação de periódicos e outras publicações dos mais variados gêneros e formatos. Tais atividades, que visavam, em princípio, apoiar os objetivos das embaixadas em questão, demonstram quanto seus membros reconheciam a necessidade ou a utilidade de se interessar pela opinião de uma parte da população para além dos homens políticos implicados nas negociações e de se dirigir a este público para favorecer o sucesso de suas missões. No caso da diplomacia da restauração portuguesa, a interrogação sobre o papel desempenhado por suas iniciativas editoriais aparece como um caminho estimulante para compreender a atuação de suas delegações de forma mais integrada ao ambiente político, social e cultural com que seus membros se relacionavam. Em território estrangeiro, as intenções e as ideias trazidas pelos enviados de Portugal deviam se confrontar à conjuntura e às práticas políticas locais, que determinavam largamente os meios de ação disponíveis e seu grau de eficácia. A reconstituição, quando possível, da gênese dos livros e de outros impressos produzidos sob os auspícios das delegações portuguesas tem revelado uma significativa autonomia dos diplomatas e outros agentes a eles associados na construção de suas estratégias de publicação, assim como uma vontade recorrente de adaptação de diálogo com o cenário editorial e político em que pretendiam intervir. Nesse sentido, as obras publicadas na França por Antônio Muniz de Carvalho são exemplares e ímpares ao mesmo tempo. No período de 1642 a 1649, que compreende as duas embaixadas do Conde da Figueira, Vasco Luís da Gama, em Paris, Muniz escreveu 2 livros em que trata diretamente de assuntos centrais para as negociações em curso. Secretário da embaixada que chegou à França em maio de 1642, foi já conhecendo as tensões e disputas políticas daquela corte
que ele escreveu e publicou em abril de 1644 o livro França Interessada com Portugal em Separação de Castilha. Aqui está o frontispício. A página de título é essa. De que trataremos prioritariamente nessa comunicação. O contexto era ainda da transição política agravada com a morte do rei Luís XIII, em maio de 43, alguns meses após a morte do cardeal Richelieu. Se este cenário representava o risco de uma mudança de governo que redirecionasse a política militar e diplomática francesa, em detrimento talvez do apoio a Portugal, o mesmo receio era sentido pelos grupos políticos franceses que defendiam a estratégia de manutenção da ofensiva contra a Espanha. Antônio Muniz redigiu a obra em espanhol, idioma que a embaixada utilizava nas audiências dos memoriais endereçados ao governo francês e que, ao mesmo tempo, não era inusitado no horizonte editorial da França dos 600, graças principalmente ao sucesso da literatura do século de ouro hispânico e a uma ampla divulgação da língua castelhana nos meios letrados do reino. O jurista português, ele é de formação jurídica, por sua parte, esperava certamente uma grande circulação daquele texto, tendo sua publicação sido encomendada a Michel Blagiat, um prestigioso impressor da capital. Examinemos então a construção do seu discurso e a forma como o autor o orienta, não apenas para convencer seus leitores do interesse da separação de Portugal da monarquia hispânica, mas também, sobretudo, para fomentar ações políticas salutares da diplomacia portuguesa. A edição conta, primeiramente, com uma bela estampa em frontispício, que vocês estão vendo aí, na qual os escudos borbônicos da França e de Navarra e o escudo português, literalmente, apertam as mãos. Estão vendo ali bem no meio, as mãozinhas. Uma imagem simples, mas eficaz abre o livro, em que a monarquia francesa, por sua aliança com Portugal, aparece como portadora da justiça e garantidora da verdade. São essas duas figuras femininas, a justiça e a verdade, apresentadas por um versículo de Salmos. Bem como do cumprimento da profecia divina que anunciava a regeneração do trono português, que é a imagem do Afonso Henriques, o primeiro rei português, ouvindo a profecia do Cristo sobre a restauração da monarquia portuguesa, é o que se dizia então. Dedicando a obra a Dona Ana de Áustria, aí temos a página do título, que então o nome dela é colocado em toda a sua castelhanidade na página do título, que era viúva de Luís XIII e irmã de Filipe IV, Antônio Muniz começa evocando dissimuladamente a existência de suspeitas a respeito da reaproximação espanhola que sua regência poderia conduzir o reino, quando diz que não havia necessidade de representar a ela os interesses da França, pois não havia quem mais os conhecesse. E, ao mesmo tempo, o livro fazia exatamente isso, representava a rainha quais eram os interesses da França. Era, porém, necessário, ele se explica, publicar este livro e consagrá-lo à rainha para mostrar ao mundo que sua generosidade com Portugal era uma parte fundamental do cumprimento de seu papel de guardiã do reino durante a minoridade de Luís XIV. Na sequência, a mensagem era bastante clara. Apoiando e protegendo Portugal, a regente poderia demonstrar que, apesar do sangue austríaco do corpo espanhol, valorizava acima de tudo sua alma francesa. Por fim, explicando o título da obra, ainda na dedicatória, o secretário separa a França de sua rainha. O rei português está de posse legítima de seu reino, ele diz, e é aliado do rei francês. A França está interessada, e a rainha é virtuosa e prudente. Ele deixa então a conclusão a seus leitores, aptos a deduzir seu pensamento. Seria prova de prudência e de virtude que a rainha fizesse cumprir o interesse da França e manter ou mesmo reforçar seu apoio a Dom João IV. No primeiro capítulo do livro, a primeira de 7 demonstrações, o secretário analisa a história do último século como a da ascensão do poder da Casa de Áustria, que após a conquista de Portugal por Filipe II, passara a ter os meios para alcançar a monarquia universal. A França, tendo se tornado o único obstáculo possível à ambição castelhana, foi constituindo para tanto um corpo misto de alianças, socorrendo e ajudando os príncipes alemães e italianos, oprimidos pelos Habsburgo, e finalmente procurando que Portugal fosse restituído a seu legítimo herdeiro. Ele disserta em seguida sobre as riquezas de Portugal, sobre seus valores morais e religiosos, sobre a consistência de sua estrutura política ultramarina e sobre os talentos e virtudes de seus naturais. Todos esses recursos ingentes, armas e rendas, faltavam agora ao rei castelhano e assistiam à França. Em uma retrospectiva dos quase 10 anos passados da Guerra Franco-Espanhola, conflito que começou em 1935, o autor faz sobressair o ponto de virada representado pela aclamação do Bragança, de que a França tirou grande vantagem, ao ponto de conseguir colocar Filipe IV na defensiva, segundo ele. Mesmo após precisar que não pretendia ofender o brilho dos franceses, minorando o papel desempenhado pelo heroísmo de suas tropas, Muniz constata que, sem a secessão portuguesa, nem aquele brilho, nem este heroísmo teriam sido suficientes para garantir suas recentes vitórias contra a monarquia católica. Mais importante, entretanto, é que ele expõe essa correlação enquanto parte da estratégia
Com a separação de Portugal, continua o autor, faltam a Castelo os portugueses, agora seus maiores e mais próximos inimigos, sobra-lhe a diversão de suas forças e fica a França mais triunfante, tornando-se o seu rei o árbitro universal de toda a Europa. Sua demonstração tinha começado fazendo eco à denúncia francesa sobre as pretensões universais dos Habsburgo. Encaminhava agora sua conclusão nutrindo as esperanças da monarquia dos Bourbon, bem em sua linguagem, de tornar-se árbitra daquela Europa política, defensora de uma liberdade pública, são os termos dele, que se via ameaçada desde os tempos de Filipe II. Mas em termos de inquietude quanto aos rumos da postura militar e diplomática da França, fazia-se necessário ainda afirmar tais expectativas como legado de Luís XIII, que procurou sempre, com grandes despesas, inclusive com o sangue de muitos franceses, enfraquecer o poder da Casa de Áustria. Eis a razão de Estado Geral, anunciada no título da demonstração, que toda vez que não era seguida, trazia sérios danos à estabilidade e à perpetuação da coroa francesa, e que aquele rei havia seguido quando recebeu de braços e coração abertos a justiça da restituição do trono português, a ponto de recomendar aos seus ministros, segundo o autor, que zelassem por Portugal com o mesmo cuidado que pelo bem e interesse da França. Seu discurso, através já da construção de uma memória sobre a centralidade da questão portuguesa no patrimônio diplomático do rei falecido, buscava incorporar à causa restauracionista as reivindicações daqueles que defendiam a manutenção da política dos tempos de Richelieu. Como conclusão dessa primeira demonstração, Muniz de Carvalho menciona que Filipe II, em seu testamento, havia recomendado a seus herdeiros que nunca separassem a coroa de Portugal da de Castela, pois ela convinha ao aumento de seus estados. Os leitores franceses podiam notar a referência indireta ao testamento de Luís XIII, anulado pelo Parlamento de Paris no ano anterior, a pedido da rainha, a fim de obter amplos poderes enquanto regente. Na ausência de um testamento como o de Filipe II, então, agora era a França que pedia a Ana de Áustria para que zelasse pela separação de Portugal do domínio do rei da Espanha de seu irmão. A passagem que eu vou citar aqui, onde ele fala: hoje a França, traduzindo, né, mal traduzido, talvez. Hoje a França, interessada no contrário, pede a seu augusto rei Luís XIV e a cristianíssima rainha regente que tratem da perpetuidade e conservação de Portugal separado, dizendo também que assim convém a quietude e aumento de seus estados. Falava o senhor rei Filipe II em seu testamento apenas com os herdeiros da sua coroa, mas não com a cristianíssima rainha regente, sua neta, mãe do herdeiro da França, porque se vê muito claro que é mais próximo o interesse do filho que o do irmão, toca mais o que toca no próprio do que no alheio. O texto faz então ressoar a ideia de que se a rainha não fizesse, era porque entendia como próprios os bens da Casa de Áustria, como alheios dos interesses da França. Sob o elogio da política de assistência à insurreição portuguesa, se depreende deste livro uma espécie de advertência ao governo da regente e do cardeal Mazarini, sugerindo que uma tal acusação ali dissimulada poderia ser utilizada por opositores no caso da tomada de decisões que viessem a minar o apoio diplomático a Portugal. Nos capítulos seguintes, o secretário examina sob diferentes pontos de vista a importância de uma união luso-francesa firme e indissolúvel, como que oferecendo àqueles possíveis opositores todos os argumentos para denunciar um eventual abandono de Dom João IV como a traição dos interesses da França. Ele analisa as alianças que então possui a monarquia borbônica, de onde infere que a aliança portuguesa era mais favorável e mais confiável entre elas, e destaca em seguida a utilidade de uma tal amizade para a superação francesa de suas fragilidades no domínio marítimo, tanto tecnológicas quanto comerciais. Voltando à terra, apresenta as despesas e a dispersão das forças dos Habsburgo, provocadas tanto pela guerra defensiva de Portugal quanto por suas recentes manobras ofensivas, advogando claramente em defesa do esforço de guerra português. E, enfim, nas duas últimas demonstrações, Muniz ressalta o papel da restauração no avanço das negociações de Westfália, expondo em conclusão as razões pelas quais a manutenção do poder do rei português parecia indispensável à concretização de uma verdadeira paz, ou seja, de um acordo capaz de neutralizar de uma vez por todas a ambição austríaca. A origem desta apreensão a respeito da solidez do apoio francês, Muniz de Carvalho nos permite perceber, é precisamente o desenvolvimento das tratativas de paz. Com efeito, as cartas remetidas a Paris pelos enviados portugueses presentes em Münster e Osnabrück expunham que o risco do abandono francês da causa portuguesa em nome da paz geral era cada dia mais palpável. Todo esse período de publicações pró-Portugal na França até 1648 foi atravessado por estas tensões, inclusive pela presença de uma série de panfletos em favor dos Habsburgo, que se apresentavam como parte e produto dos debates na Westfália, e nos quais a delegação francesa de Westfália era criticada por se servir do caso português para criar entraves ao esforço comum dos outros plenipotenciários e impedir o fim da guerra. Ora, fazendo chegar tais alegações à França, os responsáveis por esses panfletos passavam a agir no mesmo terreno que os agentes e escritores a serviço de Dom João, procurando refutar a interpretação por eles veiculada
sobre o lugar ocupado pela rebelião portuguesa na conjuntura diplomática do momento, bem como suas considerações sobre as consequências daquela aliança para o futuro da monarquia francesa. A partir de 1646, com o estatuto de residente em Paris, Muniz de Carvalho intervém ainda mais diretamente nesse debate. O embaixador voltou a Portugal e ele fica como residente na cidade. E compõe um novo opúsculo, Os Esfuerzos de la Razón, para ser Portugal incluído em La Paz General de la Cristiandad, dedicado ao próprio Vasco Luís da Gama, que chegava como Marquês de Niza para a sua segunda embaixada na França. Então ele publica exatamente no momento da chegada, do retorno do embaixador, já como Marquês, no início de 1647. A obra foi publicada no mesmo formato em quarto que a França interessada, mas com menor volume, impressora anônima, e apenas algumas estilografuras decorativas em um período mais sensível e comportando reflexões ainda mais incisivas. O autor declarava com frequência em suas cartas, aliás, que ela não tinha sido concebida para o público em geral. A questão era tão periclitante que aparecia mesmo em sua página de título, onde se diz, como vocês estão vendo, que o livro tinha sido comunicado apenas aos ministros superiores dos conselhos de França e Portugal. E ela emerge também no texto do dedicatório. O residente, ali na dedicatória ao Marquês, insiste no caráter reservado da publicação e sublinha que isso não estava em contradição com a escolha de a fazer imprimir, pois eram poucos os exemplares e todos mantidos sob muita atenção como prisioneiros da sua mão, como ele diz, até que pudesse colocá-los aos pés do novo embaixador. Podemos seriamente nos perguntar se suas palavras tinham por intenção tranquilizar esses ministros em relação ao texto que leriam, ou se pretendiam inquietá-los ainda mais. Trata-se, em substância, de uma exposição das razões por que a rainha deveria instruir seus legados em Münster a defender de forma peremptória a impossibilidade de firmar a paz com a Espanha sem inclusão de Portugal nos tratados. Prognosticando a extensão continental das forças que a continuidade da guerra luso-espanhola acabaria mobilizando em caso contrário, e combatendo os discursos que repercutiam que o apoio francês a Portugal vinha impedindo a paz, Muniz sustenta que era a França quem merecia os louvores da cristandade, pois se prontificava a abandonar a guerra em um momento em que era a única a tirar proveito dela, e porque se recusava a baixar as armas enquanto não tivesse certeza de uma pacificação que incluiria todos os reinos cristãos. Neste ínterim, a reputação francesa é posicionada no topo da hierarquia das razões que deviam ser consideradas em se tratando da importância da aliança lusa. E um grande destaque é dado à descrição dos teatros em que a França havia publicamente demonstrado seu apoio a Portugal. Não seria justo acreditar que a rainha agora o abandonaria, um ato indecoroso após tanto empenho de dinheiro, soldados e de sua palavra. Por isso, a diplomacia francesa deveria defender que a paz da cristandade seria irrealizável sem a paz em Portugal. Sua independência era crucial para aplacar a soberba da monarquia católica, única responsável pelo prolongamento da guerra e a grande instigadora dos conflitos políticos que marcaram a história francesa dos 100 anos precedentes. A conclusão do texto deixa assim subentender que se a coroa francesa não defendesse a inclusão de Portugal nos tratados de Westfália, ela estaria se deixando levar por considerações e interesses dos que não desejavam uma verdadeira paz, nem na Europa, nem dentro da própria França. Uma vez mais, Antônio Muniz investe na estratégia de sugerir argumentos suscetíveis de serem recuperados por opositores ao governo da regente, com a intenção primeira de o incitar a responder com apoio firme à causa lusitana. Uma estratégia cada vez mais arriscada, todavia, o que explica a sua insistência no caráter restrito da difusão do seu tratado. Para o ministro que lesse estes seus últimos Esfuerzos de la Razón, suas explicações iniciais sobre a tiragem reduzida e a destinação exclusiva da publicação suscitariam, antes de mais nada, uma apreensão a respeito do conteúdo da obra, confirmada na sequência da leitura, pela indiscrição de suas revelações e de seu discurso sobre o significado de um eventual desamparo do aliado português. Neste sentido, a própria presença de um livro impresso e a lembrança dos exemplares deixados à disposição do novo embaixador tomavam a forma de uma ameaça dissimulada. Ao longo de sua estadia na França, Muniz procurou virar em favor das iniciativas diplomáticas portuguesas o impacto político das discussões na sociedade francesa sobre a conjuntura europeia e sobre o papel a atribuir àquela nova monarquia insurgente. Para tanto, ele devia atuar no jogo sutil entre o domínio do segredo e o da publicização da política militar e diplomática, em uma porosidade que naquelas décadas centrais do século XVII estava no cerne do desenvolvimento da relação entre a cultura impressa e a escrita política. Obrigado. Eu agradeço ao Daniel, agradeço
Luciana de Matos Oliveira, professora adjunta do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rural do Rio de Janeiro, desculpa, um professor colaborador do programa de pós-graduação em História da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, em Franca. Ele possui licenciatura e bacharelado em História pela Universidade da Mafi, obtidos em 2004, mestrado em História Social pela Universidade Federal Fluminense, título obtido em 2019, e doutorado em História Moderna na Universidade Federal Fluminense, título obtido em 2013. Possui experiência docente e de pesquisa na área de História, com ênfase em História Moderna, História do Brasil e Ensino de História, atuando principalmente nos seguintes temas: Inquisição, religião, religiosidade, clero, justiça, história do livro, educação e avaliação escolar. Passa a palavra então, professor Ivan. Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer a organização do evento pelo aceite dessa comunicação. É a primeira vez, na verdade, que eu vou apresentar essa pesquisa, que de certa forma é bastante nova. Ela inicia com alguns resquícios do doutorado e, sobretudo, um livro específico que é muito conhecido das pessoas que estudam Inquisição, que chama-se Notícias Recônditas sobre o modo de proceder da Inquisição portuguesa. Eu tinha uma ideia de fazer apenas um artigo sobre esse texto, e cada vez que eu mexia nele, mais documentação aparecia, mas ainda tratando esse tema mais como, de certa forma, a fonte do que um objeto de pesquisa. E foi exatamente lendo a dissertação da Verônica que me deu um outro olhar, e eu comecei a ingressar nessa questão da cultura escrita, da história do livro. Então, essa é a primeira apresentação que eu faço com esse tema. Então, gostaria muito de ouvir as críticas, sobretudo, porque para que o trabalho tivesse um caminho, de certa forma, exitoso, com os deméritos todos meus. Então, vou passar a leitura do trabalho para conter o tempo. O livro Notícias Recônditas e Póstumas do Procedimento da Inquisição de Portugal e Espanha com seus presos foi publicado na Inglaterra, tanto em inglês quanto em português, no primeiro quartel do século XVIII. A atribuição de anonimato está presente em todas as edições. Aqui eu coloquei só algumas das edições, as que, na verdade, eu vou tocar de alguma forma ao longo do trabalho. Embora essa questão do anonimato não esteja sempre explícita. O anonimato estabelece, a um só tempo, a função do autor, e não sua ausência, e as conexões que expandem os traços de coerência com outras obras. Como apontou Foucault, o autor é uma função que permite a organização do universo dos discursos. O autor emprega a distinção no texto, dando-lhe o caráter individual, já que o conjunto dos textos torna-se uma obra na qual espera-se certa coerência. Entretanto, é possível perceber que o autor anônimo também comporta uma função e oferece elementos discursivos ao texto. A autoria anônima das notícias poderia forjar uma conexão com outros textos também críticos à Inquisição, formando o que podemos chamar de literatura anti-inquisitorial. Havia, nesse sentido, dois conjuntos possíveis de obras sugeridas pelo anonimato. Primeiro, a unidade de suas edições impressas, com as respectivas traduções e adaptações e suas cópias manuscritas. E segundo, a relação possível destas edições e cópias com outras obras e autores críticos ao santo ofício, como Charles Delon, Philippe von der Bonck, Claude Pierre Gauger. O autor, embora anônimo e oculto, se fazia presente, e por isso poderia ser qualquer um. Assim, o anonimato forjava uma identidade ao mesmo tempo que a suprimia. No que tange às cópias manuscritas, a menção à autoria, quando há, recai sobre o padre Antônio Vieira, anotada por pena diversa ao copista, enquanto as edições impressas sugerem um autor anônimo, exceto as edições póstumas, a Davi Neto, seu editor, a de 1750 e 1821. São as duas últimas edições ali tratadas. Elas trazem na capa a autoria do padre Antônio Vieira, que não é verdadeira. Certamente, essa atribuição não faz parte das escolhas do autor, entre aspas, pois um texto impresso é manipulado por diversas pessoas, como bem apontou Donald Mackenzie. Dificilmente
pode-se atribuir uma única origem. Editores, impressores, compiladores, vendedores, entre outros, foram fundamentais para a compreensão do livro e de sua história. O texto, portanto, é sempre colaborativo. Analisar os elementos que conferem materialidade ao livro, como capa, prefácio, índice, entre outros, são fundamentais para a compreensão da relação entre forma e sentido. É justamente nessas partes onde podemos encontrar a mente do editor, conferindo especificidade ao livro. Nas palavras do historiador Roger Chartier, diferentes autores envolvidos com a publicação dão sentido aos textos que transmitem, imprimem e leem. E o que dizem as capas e prefácios das edições impressas das notícias. A primeira edição, em inglês, publicada em 1708, traz na capa a seguinte informação: escrito por um dos secretários da Inquisição. Vale perceber o destaque dado à palavra Inquisição, grafada 2 vezes, sendo uma delas com bastante destaque em letras góticas. Na capa, como forma de provocar a leitura e a compra do livro. Este mesmo uso comercial compreendeu também a noção de anonimato, uma obra contra a Inquisição, escrita por um anônimo secretário da Inquisição. Deveria atrair um público protestante, ibérico e judaico, nessa mesma ordem. No prefácio ao leitor, a atribuição ao tal secretário é confirmada e justificada, pois, abro aspas, são as pessoas que podem dar a melhor e mais exata conta dos procedimentos daquele tribunal, fecho aspas. Logo depois, o editor-publicador explica que o conhecimento da verdade o libertou, levando-o a um conflito de consciência que não mais o permitia suportar as bárbaras crueldades e os processos injustos, assim como ele diz. Há um jogo que atribui às notícias serem resultado do sentimento de injustiça que teria inquietado a consciência do tal secretário-autor. Entretanto, tais apelos narrativos, intrigas e segredos recônditos, abordados nos prefácios, funcionam como uma forma de atrair o interesse de um leitor em potencial. Nossa hipótese é que o anonimato seria uma forma de estabelecer a autoria, pois representava a autoridade. A composição das notícias recônditas observa a retórica como regra elementar para a construção do discurso, sobretudo quanto ao uso do recurso da autoridade. Era essa a função da atribuição autoral ao tal secretário da Inquisição em Portugal, que são as pessoas que melhor pode dar e mais exatamente conta dos procedimentos, como vem escrito nos prefácios. O prestígio que garantia a autoridade ao autor não era a fama de seu nome, mas a sua experiência no tribunal. E o seu verdadeiro sentimento de indignação contra as suas bárbaras crueldades e injusto proceder. Isso conferia veracidade às notícias, informações, relatos, e conferia um sentimento de honestidade às críticas, mobilizando nos leitores, também críticos ou mesmo inclinados a sê-lo, uma certa empatia de ideias e opiniões. Claro que, para isso, seus leitores teriam que validar a opinião do editor-publicador de que o autor do texto era a pessoa que pode melhor e mais exatamente dar conta dos procedimentos do Santo Ofício, como também diz o prefácio. As notícias recônditas não tinham por finalidade discutir conceitos teológicos ou teóricos. As informações eram práticas, retiradas do cotidiano do tribunal e baseadas na vivência do tal secretário, autor imaginado, e na veracidade dos processos, como está escrito na edição de 1722, abro aspas. Pouco crédito, dirão, se deve dar ao referido, porque não há autores que escrevam sobre a matéria, porque ainda os presos que o experimentam o não podem testemunhar, porque é crime para os tomarem para os cárceres. Se relatarem qualquer desses segredos, e assim lhe notificam quando saem, dando juramento de guardarem tudo segredo, e assim, só pelas confissões sacramentais, se pode alcançar alguma das verdadeiras notícias. A parte em fundada a ausência de autores sobre a matéria, o texto das notícias recônditas era narrado por uma autoridade capaz de conhecer os pormenores do processo inquisitorial. É assim que houve uma tradição de escritos contra a Inquisição, formada por uma série de impressos propagandísticos que continham cuidadosa descrição do processo inquisitorial, desde as prisões, perseguições, até detalhes da ação dos juízes, embargos morais e jurídicos, apelos a misericórdias, mas também
se sabia com minúcia o nome e sobrenome dos réus, seus castigos e argumentações mais fantásticas. Tais conhecimentos, narrados com agudeza, conferiam autoridade ao texto, mesmo que seu autor preferisse o anonimato. A relação, portanto, era dialética. O anonimato permitia ao autor promover a verdade sobre o procedimento das inquisições com seus presos, e esta conformidade com a verdade fornecia autoridade para dizê-lo. A personagem autora, do secretário da Inquisição, indignado e pronto para descarregar sua consciência, era perfeita. Desde as artes da Inquisição espanhola, de 1567, muitos escritos somaram-se traçando uma forma e conteúdo à escrita contra o Santo Ofício. As notícias recônditas compunham, já no século XVIII, esse conjunto agigantado de textos. Nesse sentido, a autoria anônima também possibilitou seu uso adaptado em outras edições de livros contrários à Inquisição, o que avulta a argumentação de que o anonimato teria conectado as notícias a outras obras críticas. É o caso da edição à História da Inquisição, que integra o terceiro volume das Viagens do Senhor de Olon, impressas em Colônia em 1709, pelo publicador imaginário, herdeiros de Pierre Morteau. A obra também aparece adaptada nas duas edições, de 1761 e 1779, autênticas memórias concernentes à Inquisição de Portugal, impressas em Londres, nos anos que eu acabei de falar. Os textos desses livros não fazem menção direta à versão inglesa, seja ela de 1708, 1709 ou 1713, mas utilizam adaptações livres de parte do seu texto. Os editores destas e outras obras não hesitaram em incorporar partes generosas das notícias em várias línguas. A apropriação do texto das notícias demonstra que os editores, publicadores ingleses e franceses entendiam-no como parte de um conjunto identitário crítico à Inquisição, que chamamos de literatura anticritorial, mesmo que, no geral, seus autores nunca tenham tido coesão ou sequer conhecimento dos outros. Há um número diversificado de denúncias contra o procedimento inquisitorial nesses muitos escritos. Entretanto, os temas, a maneira de fazer, ainda com uma escrita diferente em alguns casos, e a conclusão são incrivelmente semelhantes. Assim, percebe-se a construção de uma unidade literária e autoral dessas obras, mesmo que o tom das críticas variasse. A edição manuscrita, que primeiro circulou em Portugal, tem pontos diferentes das edições impressas. Ela é mais curta, não possui os preâmbulos e demais textos, além de ter acabado circunscrita a poucos interessados pelo assunto, sobretudo os inquisidores e alguns letrados. Os manuscritos, como afirma Fernando Bouza, foram feitos para correr ou circular de mão em mão, agilizando as opiniões em uma contenda, muitas vezes marcados pelo curto alcance e efemeridade, mas nem sempre os manuscritos corriam mais velozes que os textos impressos, pois sua difusão não passava a priori pela aprovação de qualquer órgão censor. Seu custo era deveras menor e permitia a constante revisão em cada cópia, ou mesmo uma emenda ou anotação furtiva ao original. Os manuscritos, todavia, encontraram circulação restrita a Roma, de fins do século XVII, e Portugal, já na virada do século XVIII. Livros, panfletos e opúsculos compõem uma imagem literária do Santo Ofício que foi amplamente utilizada por diversos de seus críticos. Fato é que esses escritos ganhavam certa unidade dentro de uma diversidade de personagens que ocupavam lugares díspares ou mesmo tinham intenções diferentes com suas palavras. No conjunto, tais textos compõem a literatura anticritorial, embora a maior parte dos críticos fosse crítico apenas, a maior parte das pessoas fosse crítico apenas do procedimento e dos estilos, sem intenção de abolir o tribunal. Ou seja, alguns de seus escritores, não todos, vale ressaltar, leram os escritos que os precederam, mesmo sem conhecerem uns aos outros, acumulando e produzindo escritos sucessivos que tiveram como ponto de chegada em Portugal as notícias recônditas sobre o modo de proceder da Inquisição, publicada em 1708 em língua inglesa e 1720 a primeira edição em língua portuguesa. O possível proprietário do manuscrito, intitulado Reflexões sobre o papel que se intitula Notícias recônditas sobre o modo de proceder do Santo Ofício, por Antônio Vieira, anotou, abro aspas, que por mais diligências que emprego, não consigo saber o nome do autor dessas reflexões, e como essas obras eram póstumas quando vieram às minhas mãos, no ano de 1700, devo advertir ao meu curioso leitor
que as autoridades que encontram-se anotadas depois dessa época são do compilador, não dos autores dessas obras. Como se pode perceber, a impressão do manuscrito não trouxe mais luz à busca de autoria. Na verdade, transformou o autor oculto em anônimo e este em um secretário da Inquisição. A busca por uma resposta objetiva de quem escreveu as notícias levou, ao contrário, a diversas outras perguntas mais interessantes. João Adolfo Hansen afirmou certa vez que a autoria é uma subjetividade romântica na qual o livro seria unicamente um produto da vontade do autor. Da mesma forma, com o intuito de conhecer as verdadeiras intenções do autor, entre aspas, estudiosos vasculharam arquivos e bibliotecas atrás do manuscrito que originou certo livro. Há, nesse sentido, certo fetichismo no estabelecimento do autor e do original dos escritos, pois, conforme essa perspectiva, apenas através de tais suportes seria possível a análise da obra literária. Descartando os 3 autores atribuídos, e aí em outra comunicação eu vou descartando aqueles que são atribuídos pelos historiadores e por alguns coerros, que é o Pedro Pina Freire, que é um secretário da Inquisição, foi notário, o Padre Vieira, e o Davi Neto, que era um ranram da comunidade judaica de Londres. Então, descartando esses 3, o que resta? O livro, intitulado Notícias Recônditas e suas cópias manuscritas e edições impressas, apresenta-se como um ponto de chegada a diversos opúsculos e memoriais críticos ao Santo Ofício português. Seu texto, sobretudo quando ainda manuscrito, apoiou-se nos argumentos e, por vezes, estilos dos escritos que lhe antecederam. Em um certo sentido, é nada provável que tenham tido autor único, mas é perceptível a participação da mente do editor, cuidando do impresso. A história da autoria na época moderna não pode ser escrita como se várias personalidades associadas a ela convergissem no escritor como sujeito. A comparação das edições deixa entrever isso. A construção acumulativa dessas críticas foi forjada numa verdadeira batalha de pareceres e opiniões ainda na década de 1670. Embora restritos ao ambiente da lide, os manuscritos corriam mais dinâmicos, pois dispensavam o tempo de impressão e não passavam por nenhum tipo de censura. No meio dessa batalha de papéis, a agilidade e a circulação definiam muitas vezes a hegemonia na cena política. É resultado dessa lide o texto manuscrito intitulado Manda-me a que devo obedecer, que é muitas vezes atribuído como título das notícias na edição manuscrita. E doravante, o impresso, Notícias Recônditas, impresso pela primeira vez em 1708. Para além dessa polifonia textual, a materialidade também nos fornece elementos para compreender o anonimato. A necessidade de atribuição de autoria nas edições impressas estabeleceu de uma vez só o autor anônimo, secretário da Inquisição, e o ano em que foi escrita, 1672. Ambas foram escolhas do editor publicador, Davi Neto. A escolha do anonimato seria uma forma de estabelecer a autoria através das representações da experiência e da autoridade do secretário. Forjava-se uma identidade com outros autores críticos e, ao mesmo tempo, suprimia, construindo 2 conjuntos identitários possíveis de obras sugeridas pelo anonimato: a unidade das edições impressas, com suas traduções e adaptações, e das cópias manuscritas, e a relação possível dessas edições e cópias com outras obras e autores críticos ao Santo Ofício. Assim, a imagem do secretário da Inquisição, ignoto, indignado, preparado para fazer justiça e descarregar a sua consciência, era perfeita. Autoridade, anonimato e polifonia imiscuiu-se a fim de estabelecer a autoria e suas funções das notícias recônditas. Obrigado. Muito obrigado, Ilan. Duplo obrigado de novo. E eu passo então a palavra à Carolina Garcia Mendes, que é doutora em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, com tese defendida em abril deste ano. Tese que discute a circulação e produção de notícias na Península Ibérica durante a segunda metade do século XVIII. Ela é mestre em História na área de concentração política, memória e cidade, pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Tem também bacharelado e licenciatura em História pela Universidade Federal de Viçosa. Muito obrigado, Carolina. Muito obrigada, professor. Bom dia a todos. Eu trouxe aqui um pequeno
escrever e publicar sobre a Guerra da Restauração, a campanha de Portugal em Lisboa e Madrid no ano de 1663. Diferente do professor Daniel, que falou da questão diplomática desse período, muito presente nos panfletos e nos manuscritos, nos impressos que circulavam, eu vou tratar dos relatos de guerra, que também são muito presentes e são importantes nesse momento de intensa publicação de notícias que acontece com a Guerra da Restauração. É parte da minha tese, foi financiada pela FAPESP. Eu agradeço muito a participação nesse evento, fico muito feliz em ter sido aprovada para compor essa mesa. E vou ler o texto e vou fazendo algumas observações conforme for necessário. Os anos que se seguiram à restauração portuguesa, que ocorreu em dezembro de 1640, foram de intensa produção impressa de notícias e relatos exaltando as atividades portuguesas e castelhanas na guerra. Como o professor Daniel falou, a questão diplomática está muito presente, a questão da guerra também, o andamento das batalhas é muito presente nesses impressos de notícias. Enquanto Portugal produzia centenas de relações de sucesso e inclusive periódicos de notícias, sobretudo na primeira década do conflito, Castela preocupava-se em relatar outras frentes de batalhas em que estava inserida, como a insurreição catalã, que havia se iniciado em meados do mesmo ano. Já na década de 60, a poucos anos do encerramento do conflito, é possível encontrar uma série de relações de sucesso produzidas em Madrid e rebatidas pelo Mercúrio Português, periódico de notícias impresso em Lisboa, cuja preocupação era exclusivamente com questões sobre a guerra. Foi nesse período que dois interessantes relatos foram produzidos, um em Lisboa e um em Madrid, para discorrer sobre os acontecimentos de finais do ano de 62 e meados de 63. Esses dois documentos serão os objetos de nossa breve análise. Ainda que a discussão se dê através do papel, os dois autores erigem um local onde seus argumentos são debatidos, aos quais o público leitor e também o que apenas ouvia sua leitura tinha acesso. Esse debate não era incomum e são frequentes nas obras publicadas no intuito de responder a determinado autor sobre o direito ou não de Dom João IV como rei português e até sobre o direito do próprio Filipe II, ainda na época da União das Duas Coroas. Essas obras tiveram seu auge nos anos que se seguiram à proclamação de Dom João IV e se preocupavam em responder qualquer manifesto publicado pelos defensores dos direitos da monarquia católica. Jean-Frédéric Chobe, analisando outros escritos do mesmo período, argumenta ainda que a literatura letrada, longe de funcionar como um arcaísmo separado das realidades, representava um poderoso arsenal cultural. Essa república letrada será responsável pela publicação de textos como os que iremos analisar, imersos que estavam na situação política de seus reinos e visando também o reconhecimento diante de seus reis. O primeiro desses documentos, e eu trago aqui a transcrição da frontispício da capa, porque eu não tenho essa imagem, infelizmente, mas só para situá-los do documento que eu vou falar a partir de agora. Denominado Campanha de Portugal pela parte da Extremadura, ele é todo em espanhol, mas eu vou citá-lo em português para facilitar. Foi escrito por Dom Jerônimo de Mascarenhas, um português que permaneceu fiel a Dom Filipe IV e descreve em mais de 100 páginas as ofensivas castelhanas do ano de 62. Segundo o historiador Fernando Bouza, Dom Jerônimo de Mascarenhas era o segundo filho do Marquês de Montavão, vice-rei do Brasil, que acabou morrendo preso devido à desconfiança sobre sua lealdade. Fugindo para Madrid após a restauração, Jerônimo Mascarenhas foi agraciado com diferentes mercês por Felipe IV ao longo dos anos, terminando seus dias como bispo de Segóvia. Além disso, foi um homem das letras que escreveu várias obras e reuniu uma grande coleção de manuscritos e impressos, parte dela é conservada na Biblioteca Nacional de Madrid, que a professora Ana Paula, inclusive, fala na conferência de amanhã dela sobre Dom Jerônimo de Mascarenhas e a coleção Mascarenhas da Biblioteca de Madrid. Mascarenhas inicia seu relato discorrendo sobre a tomada de Aronches, praça portuguesa ainda em meados de 61, informando que os amotinados, palavras dele, haviam publicado em seus manifestos, e aí abro aspas, que uma das causas de faltar a obediência do rei Nosso Senhor foi porque se pensava em Castela estender essa contribuição àquele reino. Discurso vão e inventado pelos inimigos da paz e quietude pública da pátria. Fecho aspas. Não só a obra de Mascarenhas, mas a grande maioria das publicações castelhanas nunca generalizava nem desqualificava o português como rebelde. São sempre um grupo de pessoas enganado pelos Bragança, ora por manifestos mentirosos, ora por pura ingenuidade. Quando são esclarecidos as reais intenções de Felipe IV, a descrição dos documentos é de que em poucas horas se renderiam e o
o receberiam com alegria. Isso é comum nos documentos impressos castelhanos de notícias. Os documentos que eu trabalhei são os documentos madrilenhos, porque a ideia é que esses portugueses voltariam a ser vassalos da monarquia, então não era interessante ofendê-los ou atacá-los diretamente. Então, é comum nesses documentos dizer que eles são um pequeno grupo de rebeldes, atacar diretamente Dom João IV, depois Afonso VI como rebelde, mas nunca o povo português em si é tratado como todo ele como rebelde. Antes de entrar propriamente nas campanhas militares, Mascarenhas trata ainda do casamento de Dona Catarina de Bragança com o rei inglês, afirmando, ironicamente, que buscavam a Inglaterra para se prevenirem de armas auxiliares e, como a contenda era com as católicas, chamaram a favor das suas as heréticas. Isso, palavras do Mascarenhas para tratar dos ingleses, chamando-os de heréticos. Ele trata ainda sobre o suposto desespero dos portugueses por sua coroa ter entregue os templos católicos em Tanger aos protestantes. Essa praça, ao norte da África, foi cedida aos ingleses como parte do dote da princesa. E ele diz que essa praça foi cedida e as igrejas foram tomadas para as cerimônias de suas seitas abomináveis. Palavras do Mascarenhas também. O descontentamento da monarquia católica com a importante aliança conseguida pela coroa de Bragança, contudo, não era suficiente para encontrar unanimidade entre os censores, e o bispo foi questionado em uma diligência secreta no Conselho de Estado sobre a inconveniência de suas palavras contra os ingleses. Felizmente para Mascarenhas, o próprio rei sequer respondeu à consulta do Conselho e autorizou o autor a continuar com sua publicação. Aqui eu abro um parênteses para algo interessante a respeito desse documento, que foi essa diligência secreta que foi aberta pelo Conselho, que apesar de aprovar a circulação e a impressão do material, nessa diligência secreta aponta alguns problemas da obra. Quem fez isso foi o escritor Antônio de Solis. Ele, apesar de aprovar a obra de Mascarenhas, ele elaborou a diligência secreta e enumerou diversos reparos relativos àqueles escritos. Em outros pontos, citando o trecho que utilizamos no texto sobre as armas heréticas inglesas, o autor argumenta que, ainda que essas sejam verdades cristãs e constantes da nossa santa fé, não é o caso de enfraquecer com vitupérios a religião, ainda que falsa, daqueles com que se professa amizade. Algo como é melhor não me lembrar com os ingleses. São heréticos, mas não convém imprimir um papel dizendo isso diretamente. Sabendo de tal diligência, o próprio Mascarenhas enviou um memorial ao rei Filipe IV, em que escreve, e aí é interessante porque a gente consegue ter algumas informações sobre esse impresso. Ele diz que coloca agora o livro acabado nas reais mãos de Vossa Majestade, com a declaração que imprimi 1.500 cópias e estou pronto para entregá-las à pessoa que Vossa Majestade for servido, para que se possa queimar a impressão de uma vez, se encontrar algum impedimento nesse livro. Mas não deixe de representar a Vossa Majestade, que é parte da felicidade dos reis, que homens da minha qualidade, da minha graduação e do meu zelo, se dediquem a escrever seus sucessos, porque com essas qualidades ganha o crédito comum, não somente entre os vassalos, mas também entre as nações. Então, ele explica que foi impresso 1.500 impressões dessa obra, o que é algo interessante porque, trabalhando com esses documentos, a gente dificilmente sabe quanto foi impresso, quanto foi colocado para circular. E nesse mesmo memorial ele ainda diz que Dom Juan José de Áustria, que é o filho de Filipe IV, que está liderando essa ofensiva no sul da península, o Dom Juan José, ele leu o manuscrito antes de ser publicado e ele aprovou esses escritos. Então também é interessante pensar os constrangimentos que esse material passa até ser impresso e até circular. É algo que o professor André Belo trata também das Gazetas de Lisboa, no século seguinte, de que esses documentos são escritos também para essa elite e também constrangidos por ela para que tenham informações interessantes sobre ela mesma. Deixa eu voltar. Como dissemos, apesar de nunca responder à consulta do Conselho, o rei anotou no próprio memorial enviado por Mascarenhas sua resposta, dizendo que, abre aspas, esse livro poderá correr na conformidade que está e me encontro com inteira satisfação de vosso zelo e de meu serviço. Esse memorial e essa discussão foi proposta pelo historiador Jesus Antônio Cid, e eu cito aí as transcrições que ele faz do documento no artigo que eu cito no texto que vai ser publicado. Mascarenhas passa então a
descrever os movimentos dos exércitos dos dois reinos, afirmando que após o recuo dos soldados castelhanos em um encontro com os portugueses, o comandante inimigo, Dom Antônio de Menezes, teria enviado as notícias da vitória para a Duquesa de Bragança, tendo durado, abre aspas, a alegria desta nova no enganado povo de Lisboa 2 ou 3 dias, que bastaram para que se imprimisse relação da vitória. Essas chegaram rapidamente a Castela pela parte da Galícia, que parece que seus autores correram para introduzi-las para a Extremadura, onde tudo passava ao contrário. Fecha aspas. E nesse trecho, Mascarenhas ele nomeia o comandante apenas como Dom Antônio de Menezes, mesmo que ele já possuísse o título de marquês pelos serviços prestados a Dom João IV. Ele diz que, cita em outro momento, essa pessoa se intitula Marquês de Marialva. Ele não vai usar o título de marquês, obviamente, porque foi um título dado por Dom João IV. Dom João IV, segundo ele, não é rei de Portugal, e sim Felipe IV. Nesse momento, o autor deixa explícita a sua tentativa de desacreditar os papéis de notícias portugueses, já que foram impressos às pressas e davam a vitória aos soldados dos Bragança, mas na Extremadura, palavras dele, tudo se passava ao contrário. As páginas seguintes são uma sequência de dias enumerados, descrevendo cada movimento, inclusive com as horas em que ocorriam, costume comum das relações que traziam informações da guerra, com o intuito de trazer a ideia de verdade aos relatos, com a descrição detalhada. Apenas na folha 87, finalmente Mascarenhas descreve a tomada de Jurumenha no dia de Corpus Christi, concluindo na folha 128, e aí cito o final do documento, estes são os progressos das armas de Sua Majestade, governadas pelo Sereníssimo Senhor Dom Juan de Áustria, a quem dedica a fama, repetidos aplausos e gloriosas memórias, que revertem em honra e glória da monarquia espanhola, bem e utilidade do reino de Portugal, vendo-se reduzidos à obediência de seu rei e senhor natural, por meio do valor e disposição de Sua Alteza Sereníssima. O texto termina assim, enaltecendo Dom Juan José de Áustria, filho bastardo de Felipe IV, por ter reduzido a obediência à praça portuguesa. Pelos trechos que apresentamos, podemos ver que, para além de ser lido em Madrid e ser bem visto pelo monarca pelo serviço prestado ao escrever uma obra como essa, o texto certamente foi elaborado para chegar do outro lado da fronteira e ser conhecido pela população portuguesa, para que esta aceitasse seu senhor natural. A publicística da Casa de Bragança, porém, respondeu prontamente. E aí eles vão responder meses depois com mais uma sequência de um relato de mais de 100 páginas também, respondendo, não diretamente, não cita o nome de Mascarenhas, mas é como eles falam o bispo ou o autor e a gente sabe de quem ele está falando. Em outubro de 63, já circulava em Lisboa a campanha de Portugal pela província do Alentejo na primavera do ano de 63, escrita por Antônio Álvares da Cunha e impressa por Henrique Valente de Oliveira. Depois de esclarecer que finalmente Felipe IV voltava suas forças para a retomada de Portugal, abre aspas, em 20 anos de separação dessas coroas, fecha aspas, Antônio Álvares da Cunha explica que o rei, abre aspas, tratou de ocupar todas as forças de sua monarquia nessa única guerra, fecha aspas. Retornando também à questão da Praça de Aronches, como fez Jerônimo de Mascarenhas, Cunha explica que após sua tomada ficaram ufanos com esta presa os inimigos. Se pode valer muito o que custou tão pouco. Começaram a fortificar a praça e a dar a entender ao mundo que tinham aberto uma porta no coração da província, para invadi-la, ficando sem oposição, caminho ao Tejo, como confirma o referido autor. Essas são palavras do autor desse segundo documento. Então, ele sempre está dizendo que ele está respondendo a alguém, referido ao autor. Aqui podemos apontar duas questões recorrentes na publicística dos dois lados da fronteira. A primeira, a preocupação com a divulgação das notícias, quando ele diz dar a entender ao mundo. E a segunda é o menosprezo das vitórias inimigas, pois ele diz que se pode valer muito o que custou tão pouco, se referindo à facilidade em tomar uma praça tão pouco protegida. Sobre terem aberto uma entrada para o Tejo e assim para a tomada de Lisboa a partir de Aronches, Cunha é bastante irônico. Ele diz, lembrando que de Aronches ao Tejo vão 15 léguas de áspera e estéril campanha, mas quem se esqueceu tanto da pátria na obrigação não é muito esquecer-se dela na geografia. Então aí ele faz explícito, dizendo que é um português que se esqueceu de sua pátria e, portanto, está do lado inimigo, do lado castelhano. Aqui o autor ironiza uma vez mais Mascarenhas, que havia esquecido da pátria, já que o bispo havia passado para o lado castelhano. Em outros momentos ele ainda cita o autor dizendo que ele é castelhano por inclinação, ainda que português por natureza. Quanto à tomada de
Mascarenhas na publicação anteriormente analisada, Cunha se refere apenas que ocorreu com pouca resistência e que após a retirada de ambos os exércitos devido já à ação rigorosa do tempo, abre aspas, se seguiu publicarem os castelhanos tinham conseguido a nossa conquista, pois tinham para a entrada 2 importantes portas já abertas. Fecha aspas. A ironia de Cunha continua, desmerecendo as conquistas por serem 2 praças, uma fraca e uma tão pequena e de boa consideração. Discorrendo em seguida sobre as campanhas do ano de 63 e a perda de Évora, Cunha descreve a formação dos exércitos e cita Afonso Furtado de Mendonça, governador da Praça de Estremoz, que se junta ao exército do novo comandante português Conde de Vila Flor, pois entendia ele, palavras dele, que seu valor maior na glória por ser soldado entre os perigos que capitão onde não os havia. Então, outra característica desses documentos portugueses é enaltecer os comandantes portugueses que combatiam o inimigo, como Antônio Alves da Cunha vem fazendo nesse documento. Sobre a tomada de Évora, o autor minimiza mais uma vez os feitos do lado castelhano, escrevendo que, abre aspas, vendo o povo seu evidente perigo, fomentados por alguns afeiçoados ao outro partido, cessaram as armas e tornaram as capitulações. Fecha aspas. Não seria assim mérito do inimigo tomar a praça, mas preocupação da população do local que fez com que os portugueses se rendessem. Interessa ainda comentar a réplica do autor referente à aliança com os hereges, de que tratou o bispo em sua publicação, momento em que Cunha responde de maneira veemente, aí cito o documento, se Deus castiga os pecados da razão de Estado, como o alegado autor nos ameaça com a entrega de Tanger, que levou em dote a sereníssima rainha da Grã-Bretanha, ó quanto experimentam danos e quanto têm que temer de ruína dos castelhanos nos governos presentes e passados. Que mais foi ocuparem os ingleses Tanger que largasse Tunis aos mouros? Não há diferença dos templos de Lutero às mesquitas de Massoma. Então, aparentemente, o autor não consegue defender o governo português quanto à decisão de deixar uma praça importante do norte da África para um reino declaradamente não católico, mas aí ele culpa a razão de Estado e devolve o ataque aos castelhanos. A maneira encontrada é acusar os castelhanos de também terem realizado o mesmo ao abandonar uma cidade, dessa vez em prol dos muçulmanos, e conclui que não há diferença entre os templos protestantes e as mesquitas, já que são ambos não católicos. Nas páginas seguintes, assim como Mascarenhas, Cunha preocupa-se em descrever os exércitos dos 2 reinos e a movimentação dos soldados no mês de junho, o que culminaria na vitória portuguesa até a entrega de Évora no fim do mesmo mês. Tanto em relações de sucesso, com poucas páginas, quanto em longas narrativas como a dos 2 autores em análise, a descrição dos detalhes diários da movimentação dos exércitos é frequente. Enquanto nas relações de sucesso são poucos os dias tratados, quando a intenção era descrever toda a campanha daquele ano, seus autores escreviam mais de uma centena de páginas para demonstrar seus conhecimentos sobre aqueles acontecimentos. Assim como a maioria dos documentos com os quais trabalhamos no decorrer da nossa tese de doutorado, as campanhas de Portugal também são descrições de acontecimentos bélicos, mas dessa vez, cada uma tem mais de uma centena de páginas. São descrições detalhadas sobre notícias de guerra que não deixavam também de provocar o outro lado, ora afirmando que os portugueses estavam buscando ajuda com hereges, ora enaltecendo o papel do oficial enviado por D. João IV em detrimento do comandante inimigo. A polêmica, portanto, continua ainda na década de 60, onde, diferente dos primeiros anos, em que foram poucos os embates bélicos entre as 2 coroas, ocorreram várias batalhas no sul da península. Além de comunicar as notícias em relações de sucesso, cujas páginas muitas vezes eram em pouca quantidade, traziam à luz longas descrições dos encontros